Vamos lá! Vão ser vários dias aí de quebrando a banca e revisão. Quebrando a banca é aquele conteúdo onde o professor faz uma revisão e mete um monte de exercícios para você e tem as nossas revisões noturnas e é um prazer estar contribuindo mais uma vez com o seu processo de preparação. Desde lá do começo, quando eu comecei, eu falei que a gente ia trabalhar para entregar um máximo de informações para você depois desse edital, nessa reta final, e aqui estamos. Quebrando a banca manhã e tarde, com revisões à noite, trabalhando para entregar conteúdo para você. Se você é aluno do curso completo lá, focado na EBSER, nesse que foi um curso pós-edital, com conteúdos ali direcionados e preparados para você, esse conteúdo é gratuito para você, tá? Ou se você não é aluno desse curso, você pode clicar no link aqui abaixo na descrição e adquirir, tá bom? Já tem uma parte dessa aula, o professor vai entrar agora com uma série de conteúdos. A gente está todo mundo focado, a equipe inteira focado nessa revisão, porque você sabe que essa é a fase mais importante do seu processo de estudo. Não é hora de tentar aprender mais nenhuma coisa, não é hora de ficar ansioso ou preocupado com mais nenhuma coisa, é hora de assistir aulas, revisar, se preparar, fazer um intensivão aí para você conseguir chegar no seu objetivo, que é passar nesse concurso da EBSER. Se depender da gente, a gente vai te colocar lá, tá bom? Vamos de aula, pega papel, pega caneta, vamos lá, e no final eu tenho um recadinho para você, tá bom? Vamos lá, beijão, vamos para cima. Então, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Quebrando a Banca, ele vai falar especificamente da parte dos programas, né? Então isso está lá no seu edital também, ele fala lá programa da criança, programa da mulher, tá? E aí, na verdade, né, os programas, eles hoje são chamados de políticas nacionais, tá? Então nós vamos falar sobre a Política Nacional da Saúde da Mulher e da Política Nacional da Saúde da Criança. E além disso, a gente também vai fazer uma abordagem sobre a questão da rede cegonha. Por quê? Porque isso tem caído bastante nas provas, tá bom? Então a gente vai iniciar aí falando um pouquinho do PNASC, né, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Depois a gente segue, né, falando da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu falo também um pouco sobre a rede cegonha e no final do nosso Quebrando a Banca a gente sempre faz aquela série de questões para você saber de que maneira que a banca cobra, né, lá nas provas, lá nos certames, beleza? Então, teoria para a gente poder fixar os principais pontos e na sequência a gente faz a prática com os exercícios. Bem, vamos lá. Começando então com a política da criança, né, que ele chama lá de programa da criança, tá bom? Mas na verdade a gente tem a política, né, o programa ele foi substituído pela política nacional. Então a gente tem aí o PNASC, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Ele é criado através da portaria 1130 de 5 de agosto de 2015 e que ele vai exatamente instituir a Política Nacional da Criança no âmbito do SUS. Bem, e aí a gente precisa lembrar, né, que por que as políticas existem? Por que os programas existem? Eles existem, né, geralmente, por quê? Porque nós temos indicadores de saúde, eles são muitas vezes motivados por esses indicadores de saúde, tá? E o indicador de saúde, por sinal, que tem mais impacto quando a gente vai avaliar, é o indicador de mortalidade, né? Então nós vamos ver que, de um modo geral, as políticas, elas todas vão ter um objetivo de redução de mortalidade, redução da chamada morbimortalidade, tá? Então isso é algo que você vai ver que está em comum dentro das políticas, tá? Então, de fato, a gente, né, sobre a saúde da criança, a gente tem um panorama bastante favorável, né, ao longo das últimas décadas. Por quê? Porque dentro dos objetivos, né, do desenvolvimento do milênio, uma das metas era fazer a redução da mortalidade infantil num prazo de 25 anos. De fato, a gente conseguiu, né? Então, a gente não conseguiu fazer a mesma coisa na saúde da mulher, mas na saúde da criança a gente conseguiu realmente fazer uma redução de 77% em relação à taxa que nós tínhamos em 1990, né? Em 2012 a gente já tinha uma taxa, né, de 13,8, que é a nossa média nacional de morte infantil hoje no país. A gente já tinha feito essa redução aí em torno de 77% já antes da época da meta, né, que era em 2015. Então, de fato, as nossas políticas nacionais,
elas todas têm como objetivo geral, tá, sempre a redução da morbimortalidade. Então, em todas elas você vai encontrar especificamente isso. Quero chamar a atenção aqui nesta tela, por quê? Porque quando a gente tinha o programa, que era o PAISC, Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, ele preconizava, né, atenção à criança de 0, inicialmente a 5 anos ou 60 meses. Depois ele fez uma extensão até 72 meses, certo? E aí nós temos o PROSAD, né, que é o programa do adolescente. E o adolescente, ele inicia a partir dos 10 anos. Então percebe que a gente tinha o quê? Um buraco, né? Então entre 6 anos e 10 anos não tinha nenhuma política, não tinha nenhum programa que, né, abarcava essa faixa etária. Dentro desse contexto, a nossa política nacional hoje de saúde da criança, ela vem sim contemplando, né, desde o momento da gestação, né, que por sinal a gente começa o cuidado da criança ainda lá na gestação, cuidando do pré-natal, né, cuidando desta mulher no pré-natal, porque lá a gente pode fazer rastreamento de infecções congênitas, a gente pode evitar um monte de problemas, né, que essa criança pode apresentar no nascimento. E aí hoje nós temos da gestação até os 9 anos de vida. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque antes lá no nosso PROSAD, no programa, né, a gente só tinha até os 5 anos, oficialmente, até 60 meses, depois houve uma extensão para 72 meses. Porém, hoje a política nacional preconiza atenção até 9 anos. Quando eu falo 9 anos, é igual lá no PNI, eu estou incluindo 9 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, é para 10 anos incompletos, tá? Você vai encontrar também ele falando lá na política, ele falando de 120 meses. E aí quando você pega 120 e divide por 12, você vai ter os 10 anos. Então é isso, tá? Então são 9 anos de vida, ou também chamado 10 anos incompletos. E aí o objetivo é exatamente esse, é promover e proteger a saúde da criança, proteger o aleitamento materno, fazer o chamado cuidado integral e integrado, certo? Ou seja, integral eu vendo a criança dentro de todas as suas necessidades, e integrado é quando eu falo de um cuidado dentro da atenção multiprofissional, né? E aí a gente vai dar uma atenção especial para a primeira infância, que já eu vou te mostrar lá o artigo que ele define o que é a primeira infância, vai dar uma maior atenção às populações de maior vulnerabilidade. Então, uma das nossas funções é identificar quais são os grupos vulneráveis, né? Por exemplo, crianças que nascem prematuras, crianças que nascem baixo peso, crianças que estão vulneráveis a condições de violência, certo? Então, todas essas situações a gente precisa estar mais atento. E o objetivo, de fato, geral de toda a política é exatamente aquela que eu falei para vocês, que é a redução da chamada morbimortalidade, ou seja, das condições de adoecimento e morte, né? Como eu disse no início, as políticas, que é a materialização da ação do Estado, tá? Então, a política de saúde é a materialização da ação do Estado, ou seja, de que forma que o Estado vai fazer, como ele vai fazer, para ele conseguir reduzir a mortalidade, ok? Dentro das diferentes grupos, né, populacionais que a gente trabalha quando a gente fala de política de saúde, né? Então tem política do homem, tem política da mulher, tem política da criança, tem política do idoso, né? Então a gente tem várias políticas dentro desse contexto, tudo bem? E aí, claro que o objetivo também é o que? É criar condições dignas de existência e de desenvolvimento dessas crianças. Bem, e aí no artigo 3º da política, ele define o que é a criança. Então, como eu falei para vocês, a criança é 0 a 9 anos, 9 anos inteiro, ou 0 a 120 meses, ou seja, prestes a completar os 10 anos, né? 120 divide por 12 dá 10, beleza. E aí no segundo, aqui do artigo, no segundo parágrafo aqui do artigo 3º da política, ele define o que é a primeira infância. Então, a primeira infância é exatamente de 0 a 5 anos, ele considera os 5 anos completos, que dá, de fato, de 0 a 72 meses.
72 meses, 72 dividido por 12 dá 6. Então significa o quê? Que ele pegou todo o 5º ano de vida. Quando foi iniciar o 6º, aí ele já não define isso como mais primeira infância. Isso agora vem já na chamada segunda infância, beleza? Bem, e aí sempre tem aquela grande confusão quando a criança chega numa unidade de saúde para poder ser atendida. Ele vai ser, principalmente quando já é uma criança adolescente, né? Já é um adolescente, né? Não é nem mais uma criança propriamente. Então, geralmente aí é aquela confusão. Quem vai atender, né, este adolescente? É a pediatria ou vai ser a clínica? Então, o PNASC, né, que é a Política Nacional, diz que crianças e adolescentes, para fins de atendimento de serviços de pediatria no SUS, a gente considera a idade de 15 anos, ok? Ou 192 meses. Porém, ele deixa em aberto para que isso possa ser alterado de acordo com norma e rotina do estabelecimento de saúde. É muito complicado isso, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com pediatria, você vai atender um menino de 15 anos, tem menino de 15 anos que tem 2 metros de altura. Como é que você vai botar um menino de 2 metros de altura no leito da pediatria? Né? Ele nem cabe no leito da pediatria. Então, por isso que muitas vezes a gente também tem essa dificuldade, tá? Então, existe essa possibilidade de mudança de acordo com a rotina do serviço para saber quem vai atender de fato, né, essa criança. Mas para, né, efeito de teoria, efeito de prova, né, a gente fala que o serviço de pediatria no SUS, né, é até a idade de 15 anos. 15 anos completos, né? Todo 15 anos, ok? Somente a partir do momento que completa 16 em diante aqui é já da clínica médica, né? Não é mais do atendimento pediátrico. Bem, e aí no artigo 4º, ele vem colocando quais são os princípios da política, né? Então aqui tem algumas que são muito importantes, tá? Então eu destaco aqui algumas, né? Como, por exemplo, a integralidade do cuidado, essa é bastante importante. Ou seja, você viu lá no objetivo geral, né, que uma dos objetivos da política é exatamente o cuidado integral, né? O que é o cuidado integral? É eu ver a criança dentro de todas as necessidades, né, que ela tem. Então eu vou considerar de uma forma holística, né, toda a parte não só fisiológica, mas eu considero também a parte, né, cultural, psicológica, social, né, em termos de lazer. Então tudo isso eu preciso também estar atento, tá? Então a gente tem aí o direito à vida e à saúde, claro, a prioridade absoluta da criança. A criança geralmente ela já é uma prioridade, né? Então legalmente, né, crianças são prioridade sempre, tá? Acesso universal à saúde, que é um princípio do SUS, a integralidade do cuidado que eu destaquei aí com vocês, a equidade, né? Então a equidade é o que? Também é um princípio lá do SUS, que fala que eu tenho que tratar desiguais de maneira desigual, exatamente para que eu possa atender, né, essa criança da forma que ela necessita, né, dentro da necessidade dela. O ambiente facilitador à vida, a humanização da atenção. Então hoje a gente tem uma outra política bastante importante, que é a política Humaniza SUS, né? Que traz essa questão do acolhimento. Então, quando o cliente chega no serviço, ele é acolhido, ele é feito, passa por uma classificação de risco. Então, hoje os serviços, de um modo geral, eles se estruturam para isso. É muito importante a gente fazer a classificação de risco, por quê? Porque eu vou ver realmente quem é a prioridade, né? Então, qual é a criança que é classificada, por exemplo, como amarelo, como laranja, como vermelho, e aí eu vou ter um tempo para poder fazer esse atendimento mais rápido ou mais devagar, né? A depender da necessidade realmente da criança. E a gestão participativa e controle social é quando a gente vai trabalhar a parte da cobrança, né? Então, de que maneira que eu vou cobrar isso do meu governante, de como que eu vou, né, como é que eu faço para poder, né, esses direitos ser atendidos, de que maneira que eu posso cobrar isso dos nossos governantes. Atenção extrema agora. Por quê? Porque o artigo 6º talvez seja o mais importante de tudo isso que eu estou falando, tá?
Por quê? Porque é dentro do artigo 6º que nós temos os chamados eixos estratégicos, ou seja, aqui nós vamos saber como fazer, né? Em que pontos que eu vou focar para eu poder chegar ao meu objetivo da política, tá certo? Então, olha só. Primeiro eixo, vê que ele divide em 7 eixos. Primeiro eixo, ele fala de gestação, parto e nascimento. Ou seja, então eu preciso começar, como eu falei, o cuidado da criança desde o momento da gestação. É lá que eu vou já, né, ver, por exemplo, afastar fatores de risco, né, que possa realmente afetar a criança, como, por exemplo, tabagismo, etilismo, as infecções congênitas. Eu vou cuidar, por exemplo, dessa mulher para ela não desenvolver uma síndrome hipertensiva, um diabetes gestacional. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso vai afetar diretamente a saúde da criança, vai afetar diretamente a questão do nascimento, beleza? Depois ele vem com aleitamento materno e a alimentação complementar. Então, quando a gente... Isso aqui você pode, inclusive, nós temos 2 cadernos, né, do Ministério da Saúde, de atenção básica, que fala sobre a questão da saúde da criança. A gente tem um caderno específico, que é o caderno 23, que fala especificamente sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável, tá? Então ele fala tudo lá, a técnica do aleitamento, como é que eu faço suplementação de ferro, como é que eu faço a introdução dos alimentos para essa criança a partir do momento que ela é desmamada, tá? Então tá tudo lá previsto dentro desse caderno, beleza? Aí nós temos depois o CD, o nosso famoso CD, crescimento e desenvolvimento, ok? Então outro eixo estratégico é exatamente promoção e acompanhamento do CD. Depois, nós vamos trabalhar dentro do eixo dos agravos, né? E das doenças crônicas, tá? Então, aqui é onde entra, por exemplo, a questão, né, do IDP, as doenças diarreicas, as infecções respiratórias agudas, as crianças que têm doenças crônicas, tá? Então, tá aqui. Então, antigamente, lá no programa, a gente falava, né? A gente falava prevenção e controle das doenças diarreicas, prevenção e controle das infecções respiratórias agudas, tá? Então ele juntou tudo agora num só eixo e ainda falou de crianças com doenças crônicas. Então eu tenho, né, atenção à criança com agravos, que são doenças na infância, e com as doenças crônicas propriamente dito, tá? Bem, aqui também a gente tem, né, um novo eixo que ele coloca, que não tinha isso no programa, que é a criança com deficiência. Então isso é meio que novo, né? Então ele fala da criança com deficiência e da criança em situação de vulnerabilidade. Situação de vulnerabilidade seria o quê? Aquela criança que pode ser vítima de uma violência, aquela criança, por exemplo, que nasce baixo peso, que nasce com alguma infecção congênita. Então essas crianças são prioridade, né? Quando a gente vai fazer, a gente precisa estar realmente muito mais atento a elas, tá? E aí vem a questão da violência, atenção à criança em situação de violência, prevenção de acidentes, isso aqui é um ponto importantíssimo, e a promoção da cultura de paz, tá? Por que os acidentes é muito importante? Porque hoje a gente tem uma taxa de mortalidade infantil alta, crianças com mais de 1 ano. O que mais mata crianças com mais de 1 ano hoje no Brasil chama-se acidente doméstico. Então, por essa razão é que o Ministério já vem mostrando uma certa preocupação já há algum tempo com a questão da prevenção dos acidentes. Todos esses temas aqui que a gente está falando, você vai achar eles, esses demais temas aqui, né? Você vai achar eles lá no caderno 33, tá? Então, ele tem, né, ele foca bastante nisso, tá? E a vigilância e prevenção do óbito infantil. Vigilância e prevenção a gente faz, né, do óbito infantil, fetal e materno, né, através dos comitês de óbitos, tá? A gente faz, por exemplo, prevenção de óbitos através de vacinação. Então percebam que essa tela, ela é muito importante, tá? Os eixos estratégicos da política nacional. E aí nós vamos ver algumas coisas agora dentro desses 7 eixos estratégicos, destacar aí alguns pontos importantes, tá bom? Bem, e aí olha só,
No artigo 7º, ele destaca aquilo que é importante no eixo gestação, parto e nascimento, tá? E aí ele fala, por exemplo, uma coisa muito importante aqui, que é o 5º dia de saúde integral. O que é esse 5º dia de saúde integral? É uma articulação que eu tenho que ter com a maternidade junto à unidade básica de saúde. Para quê? Para que essa criança seja atendida na primeira semana de vida. Quando a gente fala primeira semana de vida, seria entre 3 e 7 dias. Aí ele bota o 5º dia, que seria ali a mediana, né? Vamos dizer assim, ok? Então, por isso que ele fala, e é exemplo da estratégia do 5º dia de saúde. Por quê? Porque de fato eu tenho que atender essa dupla, mãe e bebê, na atenção básica. Perceba que é uma, né? Vamos dizer assim, ó, é uma interação, né, que eu preciso ter da maternidade com a atenção básica, de forma que eu possa dar uma continuidade do cuidado. E aí ele destaca essa estratégia do 5º dia de saúde integral, que seria você, né, consultar essa criança. É aquela primeira consulta que a gente fala lá no calendário de consultas, né? Quando a gente fala do CD, a gente vê que uma das primeiras consultas, né, que foi introduzida no calendário é essa, né? Que a gente chama inclusive de ambulatório de primeira semana, que é exatamente essa consultinha para eu poder ver se eu acho alguma coisa que essa criança de repente ela, né, eu passou despercebido na hora da aula, ou realmente eu identifiquei e eu preciso ver se realmente ainda persiste, se isso pode ter algum tipo de repercussão na saúde dessa criança, esse problema. Por exemplo, sopro. Achei um sopro, tá? Tem várias crianças que, aliás, né, a população brasileira tem uma porcentagem gigantesca que tem sopro e que vive com sopro. Mas eu preciso ver se esse sopro vai ter algum tipo de repercussão hemodinâmica na criança. Então, eu preciso realmente acompanhá-lo, tá certo? Bem, e aí se for um bebê de risco, recém-nascido de risco, eu preciso, após a alta da maternidade, né, trabalhar com a chamada atenção especializada e também com a atenção básica, né? Então, eu preciso ter os ambulatórios de especialistas para poder encaminhar essa criança, tá? Então, nasceu, por exemplo, uma criança que a mãe teve toxoplasmose, né? Durante a gestação. E esse bebê teve. Então, eu vou fazer todo o rastreamento de toxoplasmose congênita e eu preciso dar continuidade desse cuidado na criança, né? Lá na atenção especializada. Por quê? Porque ela vai ficar ao longo de alguns meses tratando a toxoplasmose, sendo acompanhada, fazendo exames, né, verificando como é que está realmente a progressão da doença e se essa doença está sendo resolvida e que tipo de repercussão essa doença congênita está tendo na criança, tá? As triagens, isso aqui também é muito importante, né? A gente tem que lembrar que hoje são 5 testes, né? Então tem o pezinho, tem o coraçãozinho, tem a orelhinha, tem o olhinho e tem a linguinha. Então esses são 5 testes que a gente chama de triagens neonatais universais, tá? Que também é uma garantia de direito da saúde da criança previsto dentro da política nacional. O último que entrou foi realmente o da linguinha, tá? Então a gente tem esses outros importantíssimos, né? A gente consegue, por exemplo, através do teste do coraçãozinho evitar, né, às vezes operar essa criança de uma maneira precoce, né, para evitar que essa criança morra, tá? Então, um teste extremamente simples, um teste de oximetria de pulso que a gente consegue avaliar a saúde cardíaca desse bebê, tá? Se ele tem algum tipo de malformação cardíaca congênita, beleza? Bem, esse é o artigo 7º, alguns pontos de destaque. Dentro do eixo do aleitamento materno, que a gente comentou, importantíssimo, alimentação complementar saudável, a gente destaca, né, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é o IAC, que é realmente algo que os hospitais hoje buscam, né, porque existe inclusive ter um financiamento do Ministério para aquelas unidades que são credenciadas como Amigo da Criança, tá? E a gente tem também algumas coisas importantes aqui, por exemplo, mulher trabalhadora que amamenta, a gente tem uma série de legislações hoje para as mulheres que amamentam, então de ter uma sala para quando elas voltam a trabalhar, para elas poderem fazer a ordenha, né? Então de ter um tempo para amamentar, né, de 30 minutos por período de trabalho, tá? Então tudo isso são legislações que a gente
observou que foram criadas, né, a partir, inclusive, dessas políticas, garantindo esse direito do amamentar. Isso é importantíssimo, né? A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, então a gente sabe que hoje, quando essa mulher sai de alta, a gente tem que dizer para ela aonde que tem um banco de leite, aonde que tem um posto de coleta, como que ela faz para ser doadora, ela precisa ser acompanhada por essa Rede Brasileira de Banco de Leites, tá? E a gente tem toda realmente uma rede, né, fazendo esse suporte, que a gente sabe que é indispensável, por exemplo, para aqueles bebês que nascem prematuros, né, principalmente, quando não podem amamentar e eu preciso desse leite, tá certo? Ou por algum outro motivo que ele não consiga amamentar. Isso aqui também é importantíssimo, né? Então, a gente tem política, né, da NBCAL, que é a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes, certo? Isso é super importante porque, por exemplo, hoje é proibido você ter propaganda na televisão de leite, né, em pó, por exemplo, né? Não, né, sem conflitos de interesse, que meu, tá? Mas assim, você não vê propaganda disso, de chupeta, de mamadeira, nada disso. Tá proibido, né? E isso tá dentro da Norma Brasileira de Comercialização de papinha para criança também não pode, ok? Então tá tudo dentro aqui desse ponto, tá bom? Mobilização social, aleitamento materno, a gente tem uma artista, né, muito famosa, Maria Paula, ela é a que encabeça esse movimento, né, da questão do aleitamento materno no Brasil, ela é a madrinha, né, do aleitamento materno, tá? Desde a época que ela teve bebê, ela está motivada dentro dessas políticas sociais, da mobilização social, no contexto do aleitamento materno. O artigo 9º, que é o que a gente fala do CD, e aí a gente destaca, né, algumas coisas. Por exemplo, eu preciso fornecer a caderneta de saúde, que tem muita informação importantíssima para essa mãe ler. Lá tá tudo, né? Lá tá toda a questão, como a criança nasceu, que vacinas que ela já recebeu, quais são as vacinas que ela ainda tem que receber, quais foram os testes que já foram realizados, tá? Então é o documento que a criança tem. Então ela tem direito de ter essa caderneta, né, de saúde da criança, sendo feita essa atualização periódica do conteúdo, à medida que a gente... Lá tem os gráficos, né, para a gente poder acompanhar o crescimento e desenvolvimento também dessa criança, então tá tudo dentro da caderneta, tá? A qualificação desse CD, que a gente precisa realmente fazer dentro da nossa atenção básica, tá? Os comitês de especialistas e também o apoio à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância, tá certo? Mais importante aqui desse eixo é a questão da caderneta e da qualificação do CD, ok? Que a gente precisa promover. No próximo artigo, a gente fala dos agravos, né, e das doenças crônicas. Dentro desse contexto, nós temos o IDP, Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. Nós já até fizemos um Quebrando a Banca sobre isso, né? Então, a gente sabe que existe essa política, né, essa estratégia dentro da política nacional, que a gente consegue o quê? Que a gente consegue identificar problemas e conduzi-los de uma maneira rápida e adequada. Então, por exemplo, infecção respiratória aguda, a gente sabe, não é pneumonia, é pneumonia grave. E sabe o que fazer em cada caso. Posso tratar em casa, não posso tratar em casa, tem que iniciar tratamento, tem que enviar para o serviço de referência de urgência, o que eu tenho que fazer? Diarreia, plano A, plano B, plano C, ok? Então, tudo isso está dentro do IDP, tá certo? E aí temos os outros pontos importantes, né? As diretrizes de atenção e linha de cuidado, fomento de atenção e internação domiciliar. Então, é outro ponto importante a questão da internação domiciliar, principalmente quando a gente fala de doente crônico, né? Então, se eu tenho um doente crônico tem que ficar em casa, mas tem que ser acompanhado pelos profissionais da área, né? Mas ele não precisa ficar em hospital para sempre, né? Porque é um doente crônico, ok? Bem, e aí, né, a gente fecha, esses são os principais pontos, a gente viu os outros eixos estratégicos, né? Se você pegar lá os artigos, né? Então, cada artigo ele vai falar especificamente dos principais pontos
lá dentro da cultura de paz, né, da prevenção dos acidentes domésticos, como a gente falou, dos comitês de óbitos. Então eu trouxe aqui para vocês, de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem rápida, aqueles trechos que são mais importantes dentro da política nacional, beleza? E aí, na sequência, a gente fala agora um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ou Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, beleza? Mas a gente faz uma pausinha e a gente volta já já para poder falar um pouco sobre a política da mulher. Até já, gente! Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas. Vem aqui, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição, você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito, eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.